Vou voltar a falar a respeito dos efeitos da chuva na cidade de Teresina para compreender um pouco mais alguns dos pontos mais críticos. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Marco Antônio Aires, que vai analisar conosco algumas imagens que foram feitas ao longo desses dias. Dr. Marco Antônio, muito obrigado por ter vindo, por aceitar o nosso convite. Nós temos aqui algumas imagens, doutor Marco Antônio, que mostram a dificuldade do teresinense em pontos específicos. Aqui, por exemplo, a Avenida Joaquim Nelson, esse ponto de alagamento na Avenida Joaquim Nelson. Queria aproveitar a sua experiência como engenheiro na Prefeitura de Teresina, que visitou todas essas áreas, para dizer o que acontece de problema especificamente nesse ponto que faz com que as águas se acumulem na região. Esse ponto aí da Joaquim Nelson, essa imagem com certeza foi feita antes de haver o rompimento do bueiro da BR que fica abaixo, que a gente chama em linguagem técnica, a jusante desse ponto. Esse local aí é um local que ficava represado pelo bueiro do DENIT, que ficava a 400 metros, na BR-343, ali próximo à fábrica de fios, próximo ao Recanto das Palmeiras. Esse bueiro é uma linha de tubos de 1 metro de diâmetro e estava represando essa água na Avenida Joaquim Nelson. Isso aí é o maior riacho de contribuição pelo lado do Poti em Teresina. Então nós temos aqui, por exemplo, a chegada desse riacho é lá no Mandacaru, no PMDB, e aqui essa água represada funcionava como uma barragem. Quando foi nesse final de semana, esses tubos não resistiam, a drenagem não foi suficiente, lavou por cima da BR e estourou o aterro da BR. Consequentemente, isso não vai mais acontecer. Tá, então, assim, esse local, esse alagamento da Joaquim Nelson tem relação direta com aquela parte da BR-343? Direta. Por quê? Por conta de ser o próximo ponto de alagamento a montante daquele local. Entendo. Como aquilo foi embora, quer dizer, a BR rompeu, então a água procurou o caminho dela e fez o caminho dela. Hoje você tem uma cratera lá dentro, eu acabei de visitá-la, com o prefeito Firmino Filho e sua equipe toda da área social e da área de habitação, e vimos lá o tamanho do rasgo. Inclusive o pessoal do DENIT, o doutor José de Ribamar Bastos, esteve já com o prefeito solicitando ajuda por parte da prefeitura também para que a gente desse condições de passagem, mesmo que provisória lá naquele local, para não interromper o tráfego. Tá, então eu vou pedir para o Leandro colocar para nós as imagens da BR-343, para que a gente tenha uma ideia desse rasgo a que se referiu o doutor Marco Antônio Aires. Bom, como aconteceu esse rasgo que o senhor se referiu aí, doutor, não vai acumular mais água na Joaquim Nelson, por enquanto. Você matou a charada. Esse local bem aí foi o ponto crítico que represava as águas. Como isso aí rompeu, a água está fluindo normalmente. O DENIT tem um projeto de alargamento para essa BR aí, nesse ponto aí, de um bueiro de 50 metros de extensão e 3 bocas de 3 por 3. Quer dizer, um pontilhão grande, como se fosse 10 metros por 3 de altura. Provisoriamente, eles vão colocar umas aduelas que nós emprestamos para o DENIT fazer uma passagem de 2 por 4, de 8 metros quadrados de seção. Isso aí vai funcionar até chegar à duplicação que está, segundo o DENIT, em licitação. Então vai ser feita uma solução provisória até a duplicação. Para dar passagem ao tráfego que é muito solicitado aí nesse local. Tá, e a capacidade desse, o senhor chamou de, como é que chama são aduelas da Galeria da Zona Leste, que é a Galeria da Zona Leste que está concluindo a licitação. Nós temos umas aduelas dessas fabricadas e o prefeito sensibilizado... São manilhas, não são manilhas, são seções, imagina-se um retângulo de 2 metros de altura por 4 metros de largura. Só que ela é dividida em 2 pedaços e são peças pré-moldadas. Entendo. O DENIT deve dar passagem disso aí em torno de 12 a 15 dias ele estará dando passagem, por conta dessa ajuda que a prefeitura está dando. Muito bem. O Recanto das Palmeiras. Esse foi um outro ponto de alagamento. Nós temos imagens, aí o Leandro já posicionou para nós. E aí são imagens do resgate do Corpo de Bombeiros, que tirou 30 famílias que ficaram em situação difícil lá. O que acontece nessa região, doutor? Isso aí foi exatamente a consequência do rompimento do aterrão, desse aterro que rompeu, funcionou assim, em pequenas proporções, como aquela história de algodões lá na região de Cocais. Estourou de uma vez, graças a Deus não tivemos vítimas fatais, mas a água chegou a dar, na altura de geladeira, para não falar em termos de altura, de altura métrica, altura de geladeira, e nós tivemos 31 imóveis atingidos por
por esse rompimento desse aterrão. Doutor Marco Antônio, seria mais ou menos assim, a água que acumulava na Joaquim Nelson acumulou aí no recanto das famílias? A água que estava represada pelo bueiro da BR, que estava indo alagando até a Joaquim Nelson, soltou-se de uma vez, rompeu o maciço do aterro e alagou essas famílias. O prefeito esteve lá hoje pela manhã com sua equipe, o levantamento já foi feito, o refluxo disso chegou até o São João, lá foram 44 famílias, com mais 31 aqui, são 75 famílias atingidas. O prefeito já está fazendo a parte social, isto é, levantou e agora vai ver como é que faz, dar uma ajuda financeira para aqui. Aqui foram perdidos muitas geladeiras, muitos fogões, ventiladores, mesa, cama, esse tipo de objetos caseiros que vão ser ajudados por parte da prefeitura para que a família tenha um prejuízo menor. Que erros foram cometidos no passado que podem ser corrigidos no futuro para evitar que problemas assim se repitam? Olha, até 2014, Teresina não tinha um plano diretor de drenagem urbana. Eu assisti o final da entrevista aqui do doutor Roberto Amorim, que foi quem fez o termo de referência. Hoje, Teresina tem um documento. Esse documento é que direciona todo e qualquer empreendimento aqui em Teresina. Qualquer loteamento que for feito hoje, de 2014 para cá, tem que passar pelo crivo da prefeitura para ver o reflexo da consequência dessa impermeabilização ou desmatamento naquele empreendimento. Então, Teresina cresceu muito antes da elaboração desse plano, né? Pronto, cresceu muito. Para você ter uma ideia, esse bueiro aí deve ter uns 50 anos. Eram 2 tubos de 1 metro. Para você ter uma ideia, eles vão ser substituídos por uma passagem de 3 bocas de 3 por 3. Para você ter uma ideia muito do maior. Tamanho da coisa. Por conta de quê? Do crescimento da cidade. A cidade foi urbanizando, desmatando ao longo da subida desse bueiro para cima. Daqui, até nessa região aqui? Pronto. Não, daí para cá. 8, 9 quilômetros. Você vai daí, você passa pelo Mirante dos Lagos, que é a mesma água, passa pela Rotsat, que é a mesma água, passa pelo Dom Avelar, que é a mesma água, vai até o Recanto dos Passos hoje. Mas, na verdade, o começo dessa água, por incrível que pareça, fica lá na penitenciária Major César de Oliveira. Começa lá, o ponto mais alto dessa bacia. De lá corre para toda então, essa isto é, daqui a 50 anos, por exemplo, que essa cidade estiver toda urbanizada, isto é, encostada em altos, esse bueiro que se está fazendo hoje de 3 por 3, daqui a 50 anos, talvez tenha que ser reforçado. Olha, impressionante, impressionante. Fico impressionado e agradeço o senhor emprestar o seu conhecimento a nós para compreender um pouco mais dessa situação que envolve a cidade de Teresina, doutor Marco Antônio Aires. Obrigado por ter vindo. Estamos às ordens, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela experiência, né, que empresta a nós, o engenheiro Marco Antônio Aires. Muito obrigado por ter vindo.